Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 29 de junho e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição às sextas-feiras, hoje vamos debater principalmente os assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, recebemos o diretor de Operações Logísticas da Companhia Docas do Estado de São Paulo, Carlos Henrique de Oliveira Poço. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Carlos. Obrigado, Bom dia, Wagner, todos os nossos telespectadores. Bom dia. E também o consultor portuário Wagner Pereira. Wagner, seja muito bem-vindo mais uma vez, muito bom dia. Bom dia, Nathalie, bom dia, Poço, bom dia aos telespectadores. É sempre bom poder estar aqui para a gente falar do Porto, né? Sem que dúvida, é a nossa joia. A nossa joia. E a partir de agora, você participa do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Carlos, no ano passado, quando você assumiu o novo cargo, disse que pretendia ampliar o papel da TI dentro dos processos da Codesp, de uma maneira geral. De lá para cá, quais foram os avanços? Olha, eu comecei como superintendente de TI, então conhecia bem o assunto, né? E o que a gente identificou foi um sistema meio obsoleto, né? E a principal questão era eliminar a burocracia. E o que a gente tem tentado fazer, principalmente, é a questão de digitalização da tramitação desses documentos. Hoje nós conseguimos o arquivo morto da Codesp digitalizar 100%. Está tudo digitalizado já? Tudo digitalizado e disponível para consulta interna. O que a gente tem tentado fazer agora é os novos processos que eles comecem digitais. A gente já desenvolveu um sistema que ele tem a capacidade já de fazer isso. Só que o que acontece? Tudo que é criado ainda fisicamente, ele tem vida e ele continua circulando. Sem dúvida. Né? Então a gente precisa trabalhar essa questão ainda. Uma mudança de cultura também, né? Exatamente. Esse é o principal. O pessoal se acostumar a criar um documento digital, ele começa digital e vai ser finalizado digitalmente, entendeu? Esse é o principal desafio. Wagner, quando a gente ouve a formação e lê um pouquinho sobre a formação do Poço, a gente vê que ele é um executivo de tecnologia, né? E a gente fala sempre muito aqui da necessidade de pessoas certas nos lugares certos. A gente sabe que o desafio do Porto, quando a gente fala da Codesp, ele é imenso, né? Se a gente for comparar a questão dos investimentos, da iniciativa privada dentro dos terminais e a distância que há ainda da entrega dentro do que a Codesp pode oferecer, é muito longo. É importante que a gente tenha, de fato, ele é um exemplo de que é importante um executivo que entenda do assunto, que entenda do que está falando, né? Natália, engraçado, nós comentávamos sobre isso nos bastidores. A dificuldade que é gerir uma área pública e que a gente sabe que os recursos, como no caso da Codesp, vão para a federação para depois voltar. Para depois voltar e às vezes demoram demais para voltar. Então, assim, realmente, quando você tem uma pessoa com conhecimento, um gabarito e know-how de tecnologia, que no caso nós estamos falando de uma posição de tecnologia, isso encurta caminhos. Ele acaba conseguindo desenvolver assuntos como a digitalização, etc., com os recursos que ele tem, e que não são muitos, para que o telespectador tenha uma noção, hoje, normalmente, dentro da esfera pública, 2% o e-mail é retornado para uma área de tecnologia. Então, a gente está falando de muito pouco para ele poder trabalhar. Muito pouco quando a gente vive a quarta revolução industrial, exatamente, né? quando a gente vive um momento de maiores processos, uma cobrança maior das entidades que fazem parte do meio portuário por maior performance. A gente está falando de volumetria de dados, de uma série de coisas que precisam ser automatizadas, né? Mas é bom ouvir e ver que o Poço, que tem esse know-how, está conseguindo começar pelo início, né? Vamos primeiro fazer as coisas dentro de casa, agilizar os processos, organizar. Isso tudo vai trazer vários benefícios, rastreabilidade, confiabilidade dos dados. E aí, num segundo momento, eu acredito que dentro da lista de atividades dele, ele deve ter alguns desafios, como, por exemplo, melhorar essa integração entre os entes que fazem parte da comunidade portuária, expor essas informações para atender a questão de transparência de dados, que é um objetivo do governo. Então, assim, o mais importante é escutar que o primeiro passo está sendo dado. Poço, quando o Wagner fala em melhorar a integração e transparência de dados, e a gente pensa na necessidade de que, apesar do processo ter iniciado da maneira correta, a gente precisa desta integração e dessa transparência para ontem,
quando a gente fala de governo, né? Especialmente diante de tudo que o brasileiro vem vivendo nos últimos anos. Em quanto tempo você acredita que essa integração e essa ampliação da transparência possa ser uma realidade dentro dos processos da Codesp? A gente tem trabalhado, Nathalie, forte nessa questão. Inclusive, nós lançamos um novo site da Codesp, portodesantos.com.br. Está com um novo layout, novas informações. Ficou... Parabéns. Porque o antigo era... Bem complicado. Era difícil? Era difícil achar as informações. Era isso que eu ia falar. Inclusive, para pegar informação da movimentação de carga de anos anteriores. Exatamente. Hoje você tem, inclusive, os navios, a movimentação em tempo real. Que ótimo. Né? A gente puxa esse serviço para o site e tem em tempo real. Outra questão interessante é que a gente fez um tour 360, que você consegue visualizar todo o canal através do site. Então, isso dá transparência. O site é uma prova disso. E essa questão da digitalização dos documentos, um exemplo que a gente pode tomar, as empresas que fazem, por exemplo, a coleta dos resíduos sólidos, era tudo documento. Tudo manual. Tudo manual. Tudo papel. Gerava um volume incrível de papel, inacreditável. Quando a gente fala de um porto sustentável, da necessidade de um porto porto sustentável. Que é o ano, que a gente está, né? exatamente, que é da Codesp. Então a gente tem trabalhado, criou esse sistema que hoje é totalmente digital, as empresas fazem de forma digital a documentação, fazem o upload de tudo e não tem a necessidade de ir até a Codesp. Isso também é muito importante, você não precisa desse deslocamento. Hoje isso, você vê um exemplo do Netflix, por exemplo. Sim. Se você não quer sair de casa, ninguém mais sai de casa, você não pensa. Eu falo pro meu sobrinho de 18 anos, ele, Blockbuster? O que é isso, tio? Nossa que isso, tio, foi né? nossa que é isso, tio? Que é isso, tio? É como se eu estivesse falando de algo de outro mundo. Até os cinemas vão ter que começar a se reinventar, porque daqui a pouco... É verdade. Eles estão ficando obsoletos. Já tem sessões online. Já tem sessões online. E com relação à questão... Voltando ao início do processo, que a gente falou que o principal é a mudança de cultura. Né? E quando a gente muda a cultura, a gente mexe com zona de conforto. Né? Eu acredito que, para mudar a cultura, é preciso que haja qualificação. Os profissionais que estão dentro da Codesp têm passado por esses treinamentos, eles estavam prontos quando você chegou? Teve que fazer um remanejamento desse corpo que estava à tua disposição? Eu acho, Nathalie, que, na verdade, o pessoal da casa... que é muito esforçado, é muito dedicado e a gente tem dado valorização para esse pessoal. Eles estavam esperando alguém que trouxesse essa ideia e eles compraram essa ideia. A Codesp tem um centro de treinamento muito forte, muito bom, muito equipado e a gente tem feito o quê? A mescla do pessoal que já está na casa com o pessoal terceirizado, que traz ideias novas, traz novos processos, uma nova cultura para dentro da Codesp. Isso tem funcionado muito bem. Esse sistema que eu citei agora e o próprio site da Codesp foram desenvolvidos lá dentro. Que legal. Com esse pessoal terceirizado e o pessoal da casa. Qual é a importância dessa integração? Quando a gente fala de não enxergar o terceirizado como um inimigo, como uma pessoa que vai estar lá para tomar o seu lugar, mas sim como um parceiro do dia a dia que pode facilitar o teu trabalho muitas vezes. É extremamente importante. Nós comentávamos também sobre isso lá nos bastidores. A importância de você ter parceiros que possam te apoiar nessa jornada. Por quê? Quando a gente fala de uma entidade pública, a gente sabe de todas as dificuldades para se fazer investimento. Sim. Não só no que é o objetivo principal da entidade, mas também nas pessoas que fazem o suporte desses processos. Quando você traz uma empresa terceira, e esse é um caminho que as indústrias privadas já seguem há muito tempo. É um caminho mundial, né? Especialmente dentro do setor portuário. Sem dúvida, porque você tem as cabeças pensantes que cuidam do processo dentro do seu core de negócio, e você tem os apoiadores que são os terceiros que desenvolvem essa ideia. Com isso, você deixa livre justamente essa mão de obra mais qualificada para pensar. E nesse sentido, eu fiquei muito feliz de ver que a Codesp já está adotando isso, vem trabalhando forte, o Poço vem com essa mentalidade de querer justamente fazer essa mescla, porque aquela indústria, aquela empresa terceira que vai prestar um serviço para a Codesp, ela tem as ideias de mercado. Claro. E ela tem a visão e a ideia da iniciativa privada. Da iniciativa privada. E eles estão buscando sempre melhorias, informações novas, tudo que pode ser implementado em favor de melhorar o processo, porque eles estão se preparando para isso, eles prestam esse serviço. Na outra
parte do processo, você tem os funcionários que precisam estar preparados para gerir esses contratos e para realmente implementar as ideias que são necessárias para fazer todo esse processo de automação, digitalização, que vai trazer um maior ganho na prestação de serviço da Codesp, porque a Codesp é um prestador de serviço para a comunidade portuária, que é o que a gente tanto exige. Né? A gente precisa deixar isso muito claro. Ela é autoridade, mas ela é um grande prestador de serviço e ela precisa funcionar parceira com as empresas, com as empresas portuárias e com os agentes do porto, né? Não, a resposta tem que ser rápida, né, Nathalie? O que a gente quer do serviço público, isso todo mundo, é que as respostas sejam rápidas, os dados acessíveis. Então a Codesp não pode se furtar disso, entendeu? Tem que prestar um serviço de excelência, como é o porto. Sim. Se nós pegarmos os dados de movimentação, entrada, saída de navio, a gente não perde para nenhum porto do mundo. Apesar de toda a dificuldade que o Brasil tem. Sim. Esse custo Brasil que a gente fala, em equipamento, em investimento, nós não temos, não perdemos para ninguém, não. Sem dúvida. Saindo um pouquinho da questão da tecnologia, mas pegando o gancho do poço, foi divulgado recentemente a queda de movimentação em virtude da paralisação dos caminhoneiros, quase 9%. Esse volume, ele pode ser recuperado em curto prazo, Wagner? Sim, veja bem, nós tivemos uma queda com relação ao crescimento anual, mas se você comparar com o número do ano passado, teve um aumento de 3,5%. Então você veja, é bem a linha de raciocínio do que o Carlos está dizendo. O nosso porto não deve nada em questões de volumetria de dados para nenhum outro porto do mundo. E essa volumetria de dados, ela pela projeção, ela vai recuperar esse problema que nós tivemos. Esse ato. Não só esse problema, a gente vem convivendo com alguns problemas nos últimos anos, né, Nathalie? Dragagem, uma série de coisas que paralisam. E a gente tem sempre visto exatamente isso, que o nosso porto ele se recupera e ele é capaz de melhorar os seus números, né? Muito por conta dessa volumetria de dados e porque o porto aqui, por todas essas dificuldades, também está preparado para receber essa volumetria, né? Então isso acaba não sendo impactado. Os terminais têm grande capacidade, então apesar das cargas não saírem nesse episódio da greve dos caminhoneiros, muitos ficaram com essas informações represadas. O que nós tivemos aí foi um impacto muito na questão de tempo de armazenagem dessas cargas, que acabaram ficando um tempo maior. E que encareceram no final, né? E que encareceram o processo. Bastante, né? Bastante, porque a gente fala de um período de armazenagem de 15 dias. Então, a partir do momento que você ficou praticamente 2 semanas como nós ficamos, todos os importadores foram obrigados a pagar uma estadia a mais para poder tirar os seus contêineres. Sem dizer que a gente ainda está agora os terminais voltando às suas atividades. Falávamos sobre isso, né? Agora os terminais voltaram à sua vida normal. Vida normal, né? A gente está falando de, no mínimo, pagar mais um período de armazenagem. E isso não está previsto no custo de ninguém. No fim da cadeia, quem vai pagar somos nós, né? Sem dúvida nenhuma. Essa recuperação, com certeza, é lenta, foi prejudicial. Qualquer parada no porto tem um impacto grande. Hoje, a gente recebe cerca de 9 mil caminhões por dia. É muita coisa. Sim. Se a gente somar os 5 principais portos do país, não dá o Porto de Santos. Então, é um volume gigantesco. 30% do PIB do país passa em Santos. Passa em Santos, exatamente. Com relação à dragagem, aproveitando tua presença aqui, diferente do ano passado, onde eu acho que a gente viveu o ápice e o pico da crise da dragagem, o sistema esse ano parece que tem funcionado de uma maneira mais satisfatória. Embora o grupo de trabalho não tenha ficado satisfeito com a decisão da concessão e não do condomínio, o serviço não parou, como, por exemplo, parou no ano passado e a gente teve um prejuízo. Como você bem disse, qualquer parada no porto é muito prejudicial. A questão da batimetria, que é talvez o serviço essencial que garanta a transparência que a gente tanto fala quando a gente fala de dragagem, ela tem sido feita com a frequência adequada? Tem sido feita. O que a gente combinou até com a Capitania dos Portos e com a Sopesp, que de pelo menos de 3 em 3 meses, esse é o período, seja realizada uma batimetria. E a questão da dragagem é o calcanhar mesmo de Aquiles do porto. Né? O Porto de Santos tem uma característica diferente de outros portos. Né? Sedimentação, o volume de detritos no canal é maior. Então a dragagem é constante e sempre vai ser, isso não vai mudar. O que a gente tem que tomar cuidado é para que isso não pare, que a gente tenha um calado adequado para não parar justamente o serviço do porto, porque um dia parado, ou um navio que não entra ou não sai, é um prejuízo muito grande para qualquer terminal.
Para o terminal e para a nossa imagem, né? Sem dúvida. A gente, quando fala de nível de serviço, tem um número que regula e que serve de parâmetro para que o armador possa trazer seu navio para operar num determinado porto. E esse nível de serviço ele é cobrado em cima desses parâmetros. Disponibilidade de berço, tempo em que o navio fica acostado na barra, tudo isso forma lá a tomada de decisão final. Porque às vezes é muito melhor o armador operar num porto próximo ao lugar, à zona de interlândia, onde ele vai entregar os seus containers, do que efetivamente ele está fisicamente até do lado, mas saber que tem um tempo de espera, uma série de tempo que vai ser tomado nesse processo que vai aumentar o seu custo. Então é muito importante. E com relação à batimetria, eu tenho uma pergunta, porque eu sou muito curioso com relação a isso. A gente já vê em outros portos, inclusive essa informação disponibilizada online, para que o armador ele possa olhar lá e ver, até fazer o plano de carga do navio com base naquela disponibilidade de calado. Também tem um plano de vocês de expor isso lá, na hora que isso estiver automatizado eletronicamente, para que isso fique transparente. Tem no site essa informação, viu, Wagner? Eu vou até checar, mas tem no site quando ela é publicada. Quando ela é publicada, já tem no site. Bom. Ela não está ali na primeira... A gente pode até colocar uma ideia, colocar junto com a movimentação dos navios ali. Mas a informação tem. Quando ela é publicada, ela consta no nosso site. Existe a previsão ou o plano de que essa batimetria seja feita em um intervalo menor? A gente teria essa condição? É uma questão contratual, mas é possível que se altere o contrato para que seja feito em menos tempo. Mas pelos estudos, esse período, esse intervalo de 3 meses tem sido suficiente. Pelo menos o que foi combinado é isso. Mas realmente é uma questão contratual que teria que ser alterada. Essa é a grande dificuldade do poder público também. Sim, alterar contratos, né? Mexer. Exatamente. Quando você precisa, você está engessado. A gente até falava isso também antes de entrar aqui no programa, você fica um pouco engessado. É como são as licitações. Sim. Né? Muitas vezes você coloca um processo na rua e... O prazo vence e a licitação ainda não conseguiu ser finalizada. Licitação, concessão de área para uso, permissionamento, tudo isso é bem complexo. Tudo que envolve esse arcabouço legal e nós que trabalhamos diretamente com órgãos do governo, a gente vê a dificuldade, muitas vezes não é nem por culpa do próprio órgão, mas sim do legislador. Do legislador. O legislador, quando ele faz a lei muito baseado naquilo que ele entende. Ele tem, lógico, que um conhecimento jurídico para fazer isso, mas entre a realidade do que vive a comunidade e o que ele está escrevendo, canetando, há uma diferença muito grande. Por isso que às vezes a gente cobra de algumas decisões elas serem municipalizadas. E aí você tem uma maior possibilidade de você, através de instrumentos locais, poder tomar decisão e mudar situações no processo, né? Mas eu espero que os próximos governantes aí que vão assumir as cadeiras, eles possam olhar com mais carinho essa questão toda de gestão e administração dos órgãos públicos, especialmente os que cuidam do porto. E a questão da autonomia, né, Wagner? Porque o que a autoridade portuária precisa é mais autonomia. Essa questão porque não adianta ter uma autoridade portuária que precisa levar tudo para Brasília demora meses para decidir. E principalmente mandar todo o dinheiro para lá para depois voltar um pouquinho para eles, né? Mínimo, né? Pegando essa questão mesmo da batimetria, se eu não me engano é a Norma 26, onde foi exigida que a batimetria fosse multifeixe. A gente fazia nos berços a monofeixe. E foi exigido para tudo multifeixe. Só que é a questão do contrato. Eu tenho um contrato que eu pago um X por aquele serviço. A regra do jogo muda, eu tenho que alterar o contrato. Eu não posso chegar para ele e falar, mudou, viu? Faz aí, sem... Qual é o recurso que eu tenho? Um aditivo. Sim. O aditivo, a lei só permite que eu faça um aditivo até 25%. Nada além disso. Eu não tenho como fazer. Eu, como gestor, eu não tenho como fazer isso, sob risco de ser punido. Né? Você vai responder... Improbidade administrativa, etc, etc. Eu não tenho o que fazer. Ou cancelo aquele contrato e faço outro. Agora, quanto tempo é o mínimo de uma licitação? É verdade. Mesmo que seja uma emergencial, entendeu? E de pensar que ela foi criada, que esse instrumento de licitação foi criado para impedir corrupção no nosso país, sem dúvida. Né? E se eu não me engano, nós já, graças a Deus, estamos operando aí a questão de dragagem do porto, mas é um contrato emergencial. Ele tem aí, se eu não me engano, ele vence agora no final desse ano ou no meio do ano que vem, se eu não me engano, não estou lembrado, porque nós começamos a discutir tanto isso aqui, foi aprovado um contrato e esse contrato, se eu não me engano, ele está em caráter emergencial. Tomara que até pelo menos o meio do ano que vem a gente consiga acabar com esse processo de dragagem, né? De licitação. Não, E precisa mesmo, porque não adianta a autoridade portuária ser apenas
figurativa, né? Ela precisa ter o poder de decisão e o poder de decisão mais rápido. E as dificuldades, né, Nathalie? Igual o Poço falou, você está no meio do jogo, aí você muda a regra. Aí você abre precedente para que alguma empresa que não está participando do jogo vá lá e judicialize. Sim. Então, isso tudo vai arranhando a imagem, porque quando você tenta explicar isso para uma pessoa que está fora daqui... Ela não entende. Ela não entende, porque ela fala assim, mas nossa, nós não temos esse problema aqui, porque nós fazemos desse jeito. Qual a dificuldade de vocês fazerem aí, né? Por que vocês não fazem dessa forma? E a gente explica que a gente vem buscando parceria, tentando que o governo entenda essa situação. E, como eu disse, a esperança é que realmente o próximo governante ele esteja ao par do que é a realidade do Porto, porque, como bem o Poço lembrou, estamos falando de 30% do PIB. Tudo que passa de carga importantemente para a nossa indústria em São Paulo, para o que vai ser produzido e consumido no país, todo, né? Passa pelo nosso porto. Então, é necessário que a gente tenha condições diferentes. E não vou falar só de porto, não. A gente tem o agronegócio, a gente tem a indústria automobilística, vários processos que precisariam ter uma menor burocratização e que a gente precisa que os governantes estejam realmente focados em fazer melhor para o povo, porque o resultado final é a diminuição do custo do Brasil. Então é importante que eles estejam ao par disso e acompanhando para que isso melhore. E cabe a gente cobrar isso durante os debates eleitorais que devem começar a partir de agosto, quando a gente tem os candidatos de fato definidos. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e participam do Agenda do Porto o diretor de Operações Logísticas da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, Carlos Henrique de Oliveira Poço, e o consultor portuário Wagner Pereira. Você também pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos ao vivo, simultaneamente, desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Poço, em julho, semana que vem, a gente já pode completar e comemorar 5 meses do uso de drones no Porto de Santos. Aliás, uma iniciativa inédita, né? Qual balanço pode ser feito? O balanço é muito positivo, viu, Nathalie? Eu diria até que surpreendente. Nós começamos há cerca de 1 ano a fazer os estudos, projetos, e como você disse, é algo inédito. Eu desconheço qualquer outro porto no Brasil que tenha algo semelhante, quiçá no mundo, não sei, não conheço nenhum que tenha. E a nossa ideia inicial foi essa parte ambiental. O navio hoje faz o abastecimento e a gente não tinha o controle, o nosso setor de fiscalização, não tinha o controle do lado que fica no mar. E a gente teve a ideia de colocar um drone para acompanhar isso. Inclusive na operação da Carga Viva a gente usou bastante esse recurso. E a gente tem tentado estender também para a usina de Itatinga, que foi outro caso que a gente também pensou no início do projeto, que acho que vocês sabem, o Porto de Santos tem uma usina hidrelétrica, que é Itatinga, acho que também é o único porto do mundo que tem sua própria geração de energia. Começou lá no século XX, começo do século. Hoje, eu duvido que seria possível construir algo... Eu também acho que não, Eu acho que não seria possível, mas temos... E de lá, de Itatinga para cá, são 30 quilômetros de linha, é o que a gente chama do linhão. E a gente tinha muito problema de furto dos cabos. E também da manutenção desse linhão, que vai crescer no mato, tem que ser limpo. E isso era acompanhado presencialmente. Sim. Hoje a gente está fazendo via drone. Então agilizou muito. Essa questão da celeridade do drone é muito importante. É muito rápido onde você chega, entendeu? Então o balanço é totalmente positivo. É uma questão ambiental, mas, sobretudo, uma questão de segurança também marítima, né? Eu ia comentar, né? A gente começou a escutar essa onda de uso de drones em Nova York, né? Com a questão Nova York sempre pioneira quando o assunto é segurança, né? Por tudo que já aconteceu lá e o histórico. E quando eu comecei a escutar não só a iniciativa da Codesp, mas também a da Polícia Federal com relação à gestão ali da segurança, como o Poço bem disse, você não enxerga o que está por detrás do navio. Então, para você ter um ilícito é muito fácil, né? A gente sabe que tem piratas que param ali ao lado do navio para fazer o roubo de carga. Então, trazer o uso de tecnologias como o drone, a questão também, a gente tem visto alguns terminais investindo nessa questão de detecção de movimento por ondas, que era um negócio que é estilo a batimetria, só que ele faz uma verificação de ondas se tem algum corpo estranho se aproximando do navio. São todas questões que vêm melhorar o processo, que nem falou, a questão de segurança, você não precisa ter pessoas indo em área insalubre.
para fazer uma vistoria. E aqui nós temos algumas regiões bastante delicadas. Sem dúvida. Né? O custo para você fazer isso, porque você precisa deslocar uma viatura até lá, pessoas, etc. Então, tudo isso vem a melhorar. Esse é o uso inteligente e racional da tecnologia que a gente espera de quem está fazendo gestão de processos, né? Principalmente públicos. Né? Principalmente públicos. Quantos veículos hoje não tripulados fazem esse trabalho no porto? O que nós fizemos é a contratação de realmente um serviço. Nós não compramos nada. Então, é só um serviço. São 8 equipamentos operando em 24/7 e sob demanda. 24/7, para quem está em casa entender, é sem parada. Sem parada, exatamente. Sem parada. Então, teve a questão até essa semana de um navio que afundou. Afundou, né? Exato. E a gente fez todo esse monitoramento via drones. E o que o Wagner falou é muito interessante também, essa questão da segurança. Num estudo inicial que nós fizemos, uma viatura demorava cerca de 15, 20 minutos para se deslocar nesse setor portuário. O drone faz em menos de 5 minutos. Então, a gente já tem imagens ali e o nosso desafio foi fazer isso em tempo real. Né? As imagens são transmitidas em altíssima qualidade, 4K, em tempo real. Tem uma central de monitoramento ali na UFO 4, que é um posto de fiscalização. E em tempo real, as pessoas recebem as imagens e têm noção, a dimensão do que realmente está acontecendo. Esse período da greve também foi muito importante, porque a gente sabia o foco realmente de onde estava parado ali no início da Lemoa. Sim. Tudo acompanhando por drone e ninguém está sabendo, né? Ninguém está sabendo. A surpresa, o que é melhor. Surpresa, né? O elemento de surpresa é muito importante quando a gente fala de segurança. Sem dúvida, né? sem dúvida. Que geralmente a câmera, quando você coloca a câmera tem um ponto fixo. E todo mundo sabe onde fica. A não ser que ela seja aquela dome que roda, né? Mas você perde alguma coisa. Sim. O drone, ele está monitorando ali a todo momento. A todo momento. E em que momento a guarda portuária ela é beneficiada por essa ferramenta? Já eu hoje até, Nathalie, eu falo que estou recebendo chamado lá a todo momento pedindo, manda um drone, né? Manda um drone. Popularizou mesmo, entendeu? Algo que começou com um pouco... Porque essa questão de inovação, ela começa, é uma ideia, né? Sim. Eu até vi uma propaganda outro dia da General Electric, que a ideia nova, ela nasce feia, né? Começa feia, depois ela vai ficando bonita. Porque ela mexe na zona de conforto, né, das pessoas. Ela sempre gera aquela instabilidade. É como falar da questão da necessidade de integração dos modais e falar que o caminhoneiro vai perder espaço e vai ficar desempregado. Sim. Né? É a mesma visão. Ela nasce, né? Com aquela desconfiança, aquele preconceito, mas hoje todo mundo quer o drone. Então, a guarda portuária, principalmente essa questão de monitoramento, do policial não precisar, né, do guarda não precisar sair do local e pode mandar um drone, depois ele vai ver o que está acontecendo realmente. Até porque tem zonas muito perigosas, né? Exatamente, ele já tem a segurança, até o Wagner falou essa questão na água, a gente viu recentemente aí os mergulhadores, né? Tinham mergulhadores colocando droga. Sim, dentro de navio, né? E você não tem como ver isso ali do cais, você não tem nem noção disso que está acontecendo. E o drone está monitorando tudo ali sem ninguém ver. Esse é um ótimo exemplo da aplicação da tecnologia em favor de melhorar os processos, sem dúvida. Há expectativa de aumentar o número de veículos não tripulados ou 8 tem sido suficiente? Tem sido suficiente pelo seguinte, cada equipamento, cada drone, ele tem uma autonomia de 20 minutos. Né? Então ele volta, mesmo que a bateria esteja acabando, ele é inteligente para voltar para a base. Ele percebe que ele não tem mais carga, ele já retorna para a base. E imediatamente vai um outro. Você pode mandar um outro ou colocar outra bateria carregada, que é o que eles fazem. Eles já deixam uma bateria reserva e podem colocar no outro. Então, 8, por enquanto, está atendendo muito bem. E ele tem já mapeado a área que ele vai rodar. Então, quer dizer, vocês conseguem cercar uma área pré-definida para vocês trabalharem. Ele tem essa inteligência. Sim, ele tem. Isso é interessante. Ele até, inclusive, esses equipamentos, eles são programados para perseguir um objeto, por exemplo. Então, vamos supor que eu pegue o carro do Wagner. E, eu quero seguir o carro do Wagner. Ele vai e acompanha o carro do Wagner. Ele vai acompanhando e vai desviando
vamos supor que tem parede, etc, ele vai desviando, ele é um negócio muito inteligente. É um policial, a gente pode dizer que é um olhar policial quando a gente fala de segurança portuária, né? É o fiscal. E você tem vários processos ali do porto, por exemplo, muita gente não sabe, mas para um terminal operar numa determinada área, tirando principalmente áreas públicas, é necessário que você tenha lá uma ordem de serviço e alguém vai abrir o portão, né? Sim. A partir do momento que isso esteja automatizado com o uso do drone, amanhã você vai abrir o portão eletronicamente. Você tirou um recurso que fica preso para fazer uma situação burocrática e põe em outro, né? Então é muito interessante mesmo. E aí a gente vê a necessidade urgente da qualificação, né? Sem dúvida. Porque quando a gente fala, quando a gente tem a dimensão do que faz um drone e quando a gente fala da necessidade de automação dentro do setor portuário, quem não se qualificar vai estar fora do processo. Você vê, tem um centro de controle, esse centro de controle precisa ter pessoas capacitadas para olhar a situação e tomar uma decisão. Isso tem que ser alguém capacitado. Então, o que a gente fala, e pode ser justamente esse guarda que hoje vai lá na ponta para fazer um processo manual e ele pode estar num outro centro de monitoramento com imagens compartilhadas e tomando decisões mais inteligentes no processo, né? É isso que a gente fala, a qualificação, eu falo muito, as pessoas não vão sumir do processo. Elas vão ir para uma área mais na retaguarda para pensar o processo e tomar decisões com segurança, numa área não insalubre, que é o que a gente busca, uma melhor qualidade de vida quando a gente fala de aplicação de tecnologia. Quando a gente está falando da região do porto, da onde circulam os navios, a gente tem, infelizmente ainda hoje, um embate entre balsas, navios e pequenas embarcações. O Márcio França anunciou a construção da ponte que vai fazer a ligação seca entre Santos e Guarujá. Isso não vai fazer com que a balsa deixe de existir. Ela vai virar mais ou menos a intenção é que ela vire uma atração turística, né? Isso vai ajudar muito nesse conflito, né? Sem dúvida. Wagner? A gente vive, isso não é só um problema que a gente vive ali no trânsito de embarcações, né? Mas também no nosso trânsito do dia a dia. A entrada da cidade vem justamente para você segregar o tipo de movimentação de veículos que está chegando no nosso porto, né? Não faz sentido você ter uma Anchieta onde só descem caminhões e quando chega aqui embaixo ela intercalar com o fluxo de veículos normal. Dúvida. Então, dentro desse raciocínio, a hora que você tiver uma ponte, um segundo acesso, você pode realmente limitar. A balsa hoje, ela tem questões críticas de manutenção. Sim. São equipamentos que trabalham também o tempo todo e para eles colocarem todas as balsas operando, se uma dá problema já é aquele caos que a gente conhece. É o caos que a gente já conhece. Né? Então é muito importante sim a gente ter ações, isso é uma ação planejada de futuro, você pensar num outro acesso para que você efetivamente diminua o fluxo. E aí a partir daí você realmente pode transformar a balsa num ponto turístico. Eu acho que ela não vai acabar. Também acho que não acaba. Você vai ter a necessidade e você ofertando duas formas diferentes. 3, né? Porque tem a rodovia. E a rodovia que vai... 3. E essa rodovia é muito bonita. Quem quer fazer um turismo é interessante. Agora, você colocando essa segunda opção e a mais importante, né? Aliás, essa terceira opção, é muito boa. Não sei se vai acabar com ela definitivamente, mas é importante você ter uma opção a mais para o futuro e uma baita opção. Uma baita opção e muito importante para o funcionamento do porto, né? Um funcionamento logístico mais adequado. Sim, porque pelo menos a promessa é que seja feita uma extensão da Anchieta, né? Não ali onde a balsa, que era o projeto do Serra, né? Isso, exatamente. Eu acredito que essa seja a melhor opção, porque tinha 3 planos. Tinha o túnel. O túnel que eu acho que é totalmente inviável pelo custo, 8 bilhões. Tinha a maquete que o Serra inaugurou, que seria perto da balsa, e agora esse projeto... Que eu acho que é o mais adequado. Eu acho que o governador foi muito feliz, né? Vamos ver se sai do papel realmente, porque eu vim morar em Santos e é o que eu ouço muito da população santista. Eu também, eu vou te dar uma notícia. Que é um sonho. Eu cresci ouvindo isso, meu pai cresceu ouvindo exatamente, isso. Então, assim, meu pai é a primeira geração que cresceu ouvindo, eu sou a segunda. Não quero que minha filha seja a terceira. Não. Muita gente conta essa história. Vai ter uma ponte, é uma promessa antiga, mas para o porto, sem dúvida, e a questão da entrada da cidade. Exato. Que é fundamental. Hoje você não consegue escoar mais rápido, você tem uma única saída e uma única entrada para o porto. Basta lembrar o que aconteceu no incêndio da Ultracargo. Exato. Né? Ninguém entrava e ninguém saía. Ou quando chove muito, ninguém entra e ninguém sai. São situações que realmente
a criação de uma ponte, ela vai trazer um benefício muito grande para todo mundo que usa, e principalmente para essa relação porto-cidade, né? Porque na hora que tem um problema, o que acontece? O cidadão, ele fala, nossa, esse monte de caminhão está me atrapalhando o trânsito. Gente, não é o caminhão que está atrapalhando o trânsito, na verdade é uma falta de planejamento, um incidente que acabou acontecendo, e esse fluxo, ele conflita, ele acaba conflitando com o fluxo urbano de veículos. A partir do momento que você tem uma segunda saída, isso tudo se resolve, isso é planejamento. Se a gente não se planeja até nas nossas coisas pessoais de casa, fica complicado, né? E vale aquela máxima da minha avó, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. É por aí. Não é? É por aí. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, mais um rápido intervalo, a gente volta e vai falar um pouquinho mais sobre tecnologia, sistema VTMS. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Agenda do Porto o diretor de Operações Logísticas da Codesp, Carlos Henrique de Oliveira Poço, e o consultor portuário Wagner Pereira. Ainda dá tempo de você participar pelo nosso WhatsApp, que vai aparecer aí na tela, e também pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Wagner, essa semana, aliás, hoje é um dia bastante decisivo quando a gente pensa em novo decreto dos portos. O TCU fez um debate sobre o novo decreto dos portos e, entre uma das definições, restrição de prorrogação de contratos de arrendamento sem licitação. De que forma essa decisão impacta quando a gente fala de setor portuário, Porto de Santos? Investimento, Nathalie. Veja bem, nós tínhamos aí uma perspectiva de vários terminais que estavam sendo beneficiados justamente pela ideia de poder prorrogar os seus contratos, de investirem mais. A partir do momento que o empresário não tem essa segurança jurídica, ele não vai aportar dinheiro. E não aportando dinheiro, complica um pouco mais ainda a nossa situação econômica, né? Porque o Brasil ele depende muito de investimento privado. Então, se você tem um determinado setor que não tem uma segurança numa legislação que é nova, nasceu ano passado e já estamos falando de cancelar e... Provavelmente ainda corre o risco dela ser revogada em sua totalidade, né? Pois é, a gente espera que não, porque tem itens muito importantes, como justamente a gente fala de dragagem, ele permite que a gente possa pensar no modelo de dragagem autônomo, para investimentos, uma série de coisas que hoje elas são um pouco engessadas. Então eu vejo com bastante pessimismo, insegurança. Espero que o TCU hoje, na hora que deferiu o acórdão, pense realmente no processo e talvez, se for o caso, estender um pouco mais a validade para que isso seja discutido. A gente está em ano de eleição, muita coisa pode acontecer e esperar um pouco. Esse é o tipo de decisão que me deixa um pouco frustrado e acho que traz muita insegurança para aqueles que estão no meio portuário aí. Outra definição foi com relação à questão da prorrogação, né? A proibição da prorrogação por 70 anos. A gente sempre fala muito aqui da questão do planejamento a médio e longo prazo. E no setor portuário se planeja a médio e muitas vezes a longo prazo. Muito. O setor portuário ele tem essa característica, né? Apesar da gente ainda não, eu digo, quando falo a gente, os entes públicos ainda não entenderem a importância de fazer um planejamento a longo prazo, muitos ainda patinam nessa questão. As entidades privadas, elas têm que ter isso, porque senão elas morrem, Nathalie. Elas precisam investir, desembolsar dinheiro. E um movimento errado que você faça sem um planejamento adequado, você pode terminar com uma atividade fim. Então, tem muitos terminais que já colocaram muito dinheiro ao longo dos anos que eles têm a concessão. E é o que eu falo sempre, né? Você tinha uma regra do jogo. Essa regra do jogo, ela chegou e aí alguém falou assim, olha, para esses terminais aqui que operaram por 30 anos, é uma regra. Para esses que estão nascendo hoje, vão ficar com 70 anos. E quem investiu tudo aquilo lá atrás? Ele tem a expectativa de recuperar esse investimento e fazer mais investimento. Só que ele precisa ter uma segurança de prazo para ele poder fazer isso, né? Então, justamente o TCU ter apontado esse item, a gente sabe que ele apontou esse item por conta das últimas investigações. Da última operação da Polícia Federal aqui no Porto de Santos. Eu espero que pelo menos o TCU aguarde que as provas e o processo chegue ao fim para realmente revogar isso. E permita que esses outros concessionários que começaram numa legislação diferente também possam usufruir e ter a isomia, se igualar àqueles que estão com uma nova condição de jogo, né? Senão fica muito complicado para investir. E, na verdade, o novo decreto dos portos, que era muito aguardado pelo setor portuário, ele cria também, ele tem mecanismos que criam uma relação, inclusive, talvez mais saudável com quem comanda tudo, não é? O decreto veio para modernizar, esse era o principal objetivo. E é o que o Wagner falou, é a questão do investimento. Quem gera emprego? É quem faz investimento. E para fazer investimento você precisa ter segurança. Acima de tudo é segurança. Você não vai pôr dinheiro bom em coisa ruim. Exatamente. Esse é o princípio básico. Eu vejo, por exemplo, a ADM, eu fui até num projeto que eles lançaram, Novos Ares, mais de 200 milhões em investimentos ali na ponta da praia.
que era uma reclamação da população. Quem mora ali, né, sofre muito. Tinha uma relação porto-cidade desgastadíssima. Apesar do porto ter vindo antes, o pessoal não consegue entender. Não entende. Eu acredito que quem foi lá comprou o apartamento já tinha noção do que era, mas lógico que sempre quer melhorar. E eu vi esse investimento, mais de 200 milhões, você precisa ter garantia. Você não pode, nenhuma canetada, perder tudo. Pois é. Até porque a iniciativa privada, ela visa lucro. Sim, Vamos deixar uma coisa bem clara. Não tem outra. Não tem outra. E o que a gente precisa hoje no Brasil? Geração de emprego. Sem dúvida. Aliás, o Porto, ele segurou muito a cadeia do emprego. Que a região da Baixada Santista sofreu muito. Sim. Um impacto, especialmente em virtude do que aconteceu em Cubatão, com o fechamento da Uzi Minas, a gente teve um déficit de postos de trabalho muito grande. E o Porto, na contramão da crise, seguia abrindo oportunidades e vagas. Exatamente. O Porto é um grande empregador. Você pode refletir isso na cidade de Santos. Sem dúvida. 80%, talvez mais, vive direta ou indiretamente da atividade portuária. Sem dúvida. E você poder ter segurança para investir o dinheiro e saber que... Porque assim, a gente não está falando de pouco volume de dinheiro. O Poço deu um exemplo aí de 200 milhões. E é um projeto interessantíssimo porque ele visava justamente diminuir a emissão de resíduos, gerados na hora de você fazer a transferência de carga para o navio, né? Então, assim, como é que você bota uma quantidade de volume de dinheiro absurdo, sabendo que você amanhã ou depois tem essa insegurança jurídica, né? O Mike, às vezes, comenta aqui que é difícil você virar para um investidor lá fora e falar, nós vamos colocar esse dinheiro... Tá, mas em quanto tempo isso volta? Eu não posso te dar uma garantia, porque eu não sei como é que vai estar a legislação amanhã. Então, é nesse sentido que a gente fala, desburocratizar a máquina do Estado é no sentido de entender que você precisa ter legislação e você precisa ter leis que sejam claras, simplificadas, não, capto tal, que você fica, né, hoje para você entender um contrato você precisa ser jurídico, senão você não consegue. Então você precisa ter coisas mais simples, porque isso facilita e dá transparência, porque eu acho que quando a coisa é complicada num contrato, ela não está visando nada muito lícito, então a gente precisa ter ações nesse sentido que deem tranquilidade para o empresário. Quando você vem, eu acredito que o TCU tenha tomado essa decisão simplesmente por causa da operação da Polícia Federal. E como ninguém quer se comprometer, olha, ele apontou aquilo ali. Eu espero que hoje, no acordo, eles realmente revisem isso, porque a gente tem uma série de empresas que estão na condição de aguardando para fazer seus investimentos por conta dessa definição. Isso estando definido, eu acho que alivia um pouco esse momento econômico ruim que a gente vive, porque dá projeção para que esses terminais possam fazer os seus investimentos. E gerar emprego, que é a grande... E movimentar a economia. E movimentar a economia. Então, eu espero que hoje, quando sair o acordo, saia pelo menos uma prorrogação dessa análise. Eu acho que a comunidade portuária espera hoje com muita ansiedade a saída desse acordo. Nós falamos de tecnologia no primeiro e no segundo bloco. Eu não quero deixar de falar, aproveitar a tua presença aqui, para explicar para quem está em casa o que é o VTMS e qual a importância desse sistema diante de tudo que a gente falou ao longo do programa. Então, o VTMS é a sigla em inglês, né? Vessel Traffic Management Information System. E ele é um sistema primordial para qualquer porto grande. Qualquer porto informatizado no mundo tem que ter o VTMIS. E o Porto de Santos não é diferente. Esse é um contrato que começou em meados de 2014, quase 2015, e quando nós assumimos em 2016, demos uma nova vida para o sistema. O que é o VTMIS? Ele vai fazer o controle de todas as embarcações que entram e saem do Porto de Santos. Através de radares, tem sensores ambientais, marégrafo, correntômetro. E hoje nós já temos uma torre para um radar na Ilha Barnabé, que é propriedade da Codesp. E temos mais 2 áreas que são do Exército. Uma área era da Marinha e por uma questão de logística nós fizemos uma mudança quando eu assumi a diretoria. Era a Ilha da Moela. E não fazia sentido do ponto de vista logístico, porque você não tinha energia elétrica nesse local, né? Então você teria que fazer o deslocamento via barco para levar diesel, não fazia sentido. Nós mudamos o posicionamento para o Forte dos Andradas. Então é a Ilha Barnabé, o Forte Itaipu que fica na Praia Grande e o Forte dos Andradas ali no Guarujá.
Essas duas áreas do Exército ainda dependem de convênio, estão em fase final de negociação. A Ilha Barnabé, como eu disse, já está pronta, totalmente pronta. Nós temos o centro ali de controle do VTMIS, ali na ponta da praia. E é um sistema que vai ter, como eu disse, o controle de tudo que entra e sai do porto através de radares. Isso é fundamental para o porto. Sem dúvida. Imagina essas informações sistematizadas no site, disponibilizadas no site. Esse é o objetivo. E tem também uma questão da segurança. Sem Isso dúvida. até gera diminui o custo do seguro para os armadores, claro, para os operadores. A verba de 10 milhões de reais estava sendo esperada, ela já chegou? Chegou 7 milhões. Nós precisamos também de alguns aditivos, porque nesse meio tempo, os radares precisam de comunicação sem entre dúvida. si, né? Sim, sim. E nesse meio tempo tiveram construções, alguns impeditivos que a gente teve que construir torres replicadoras. Então esse dinheiro também vai nos ajudar nisso. Infelizmente, nosso tempo acabou. Poço, eu queria muito agradecer a tua participação aqui conosco. As informações e a disponibilidade representando a autoridade portuária dentro dessa bancada, com informações transparentes, porque a gente só vai melhorar essa relação porto-cidade quando a gente conseguir passar para quem nos assiste, passar para quem nos acompanha, para quem vive nessa cidade, nessa região, a importância do Porto de Santos e o tanto de coisas boas que ele traz, não só para Santos, como para a região e para o país todo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nathalie, a presença sempre à disposição, e falar que a autoridade portuária é só uma parte de tudo isso que o Porto representa. Juntos, né? Nós formamos o Porto de Santos. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Wagner, também foi meu companheiro aí de bancada. Show de bola. Wagner, muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Sempre muito bom, sempre uma aula. Eu que agradeço, Nathalie. É sempre bom a gente poder escutar daqueles que fazem parte da comunidade portuária as ações que estão sendo feitas justamente para que a gente tenha uma harmonia nessa situação do Porto Cidade, né? Queria aproveitar aqui e também parabenizar o Nívio, que sim, hoje assumiu, né? Assumiu agora a federação, dos presidente da Federação dos Despachantes Aduaneiros. E também está nessa batalha de levantar a bandeira, de melhorar o porto, automatizar, enfim. A gente vê que os órgãos eles estão tentando aí realmente e trabalhando incessantemente para buscar essa harmonia porto-cidade. Então foi um prazer estar na bancada hoje contigo e eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E antes do meu tchau tradicional, eu quero deixar aqui uma dica muito bacana para o seu fim de semana. É a 28ª Festa da Tainha da Catedral de Santos. O evento é amanhã, a partir das 7 horas da noite. O ingresso custa R$ 80 e inclui a saborosa tainha para 2 pessoas, com acompanhamento e uma garrafa de vinho. Se você ficou com água na boca, ainda dá tempo de garantir o seu convite na Secretaria da Catedral, que fica na Praça José Bonifácio, sem número, no centro de Santos, até às 6 da tarde de hoje e amanhã, a partir das 7 horas da manhã até às 6 da tarde. Esse ano, a festa é no Complexo Rebouças. Eu vou estar lá e você também pode estar. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Na segunda-feira, você confere uma entrevista especial com o candidato ao governo do estado de São Paulo, João Dória. Voltamos ao vivo na terça-feira. Bom fim de semana. Tchau.